Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as primeiras impressões da troca do Note 20 Ultra pelo iPhone 12 Pro Max. Eu troquei, como quem acompanha o canal sabe, mas não que eu abandonei o Galaxy Note. Eu continuo com o Galaxy Note, continuo utilizando basicamente, acho que até o mesmo período de tempo durante o dia, só que quando eu saio na rua, eu tenho saído pouco, mas quando eu saio, o aparelho de uso na rua virou o iPhone 12 Pro Max. Essa é a diferença, mas a utilização está praticamente a mesma. E agora eu vou falar sobre as principais diferenças que eu percebi durante este primeiro dia, segundo dia de uso. Estou bem no comecinho ainda dessa troca e queria comentar um pouquinho das minhas impressões iniciais. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Então, começando pelo tamanho e peso dos aparelhos. A largura, não sei se vai ficar tão claro aqui no vídeo, tá? Eu vou tentar posicionar os dois direitinho. Tem um formato diferente, mas o Note é um pouquinho mais largo e também um pouquinho mais alto. Essa diferença você percebe muito no bolso. Então, por incrível que pareça, no bolso aqui o iPhone ficou um pouquinho mais confortável, por exemplo, para colocar o tênis, sabe? Coisa simples. Ele não fica naquele ponto de ter que tirar para colocar o tênis. Dá para dar uma ajeitada ali e colocar o tênis quando você está de calça jeans. Então, esse é o primeiro ponto. Qualidade da tela, apesar de ter mais resolução e os 120 Hz aqui, eu gostei da tela. Eu gosto da tela da Apple também, não me incomodou. É uma tela com uma resolução muito boa, um bom brilho. Então, eu gostei bastante. Mas é claro, do Note é uma tela um pouco superior, tá? Que fique claro isso. E também por ela ser mais quadradona, veja que nessa parte de baixo eu tenho uma tela mais arredondada do que aqui. Olha, aqui eu vou aproximar bastante, dá para entender o que eu estou dizendo, né? Aqui você tem a tela mais curva, ali tem mais reta. Então, dá uma sensação de maior aproveitamento de tela no Note 20 Ultra, o que é bom até para o uso da caneta. Por outro lado, aqui eu consegui colocar uma película tranquilamente porque a tela é mais planinha. Tá? Não tem essa curva aqui, ó, que está aparecendo na luz. Aqui a tela é reta, então ficou mais fácil. Então, com certeza, colocar a película aqui vai ser sempre tranquilo, enquanto no Note é sempre uma batalha. Por isso que eu procuro sempre manter a película original, tá? Bom, com relação às notificações, eu ainda prefiro o esquema de notificações do Android. É coisa de costume, talvez com o tempo eu fique um pouco mais à vontade no iPhone, mas eu ainda prefiro. Mas assim, também não matou ninguém aqui, tá tudo de boa, já me adaptei, tá? Mas é mais uma questão de preferência. O desempenho dos dois é muito bom, os dois são extremamente rápidos, só diria que tem uma diferença, né? Como eu tenho enfrentado alguns bugs nesse aparelho, como até mostrei para vocês, fechamento de aplicativos e games que nem estão abertos ali, aleatórios, tá meio esquisito o uso, então aqui no iPhone, apesar de ter a tela mais lenta e tal, me parece mais fluido o tempo inteiro. Aqui, como a tela adaptativa está ligada, então muitas vezes ele desacelera a tela porque ele acha que naquele momento eu preciso de uma leitura e não de uma visualização com maior velocidade. Então parece que o aparelho deu uma rateada, assim, sabe? Deu uma travadinha. E aqui não, aqui como é 60 Hz sempre, então ele sempre parece mais fluido, tá? Dois pontos que me chamaram a atenção aqui no iPhone, primeiro ponto, a bateria dura muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eu fui dormir com 100% nos dois aparelhos, lembrando que o iPhone está com o chip da operadora e o Note 20 Ultra não. Eu acordei com 88% de carga aqui no Note 20 Ultra e 98% de carga no iPhone. Então o iPhone realmente segura mais a carga e mesmo no uso. Parece que a bateria dura muito mais do que a bateria do Note. Não é assim uma coisa que você precisa colocar ali no teste para ver porque a diferença é pequena. Me parece uma diferença brutal. Eu consigo sair, eu consigo muitas vezes ficar usando um tempão e a bateria parece que segura muito mais a carga.
Bom, com relação às câmeras, obviamente, gostei muito da câmera do iPhone, muito mesmo. Gostei muito do desfoque que essa câmera dá. Ela, com baixa luminosidade, eu achei ela extremamente competente, tá? Ela tira fotos maravilhosas. O ponto que vale lembrar, né, mesmo com o breu total ali lá fora para tirar uma foto, ele tira a foto em 1 segundo, normalmente, foto que eu tenho que segurar uns 3, 4 segundos o celular, que fica aquela bolinha sendo preenchida. Gravação de vídeo também gostei um pouco mais no iPhone, só que aquela história, apesar de ser mais rápido, eu ainda gosto mais do resultado das fotos noturnas do Android e gosto mais do zoom do Android, que é brutal, que é gigante e não é tão grande assim, né? É pequenininho o zoom no iPhone. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, a capacidade de zoom desta câmera do Note 20 Ultra. Por outro lado, gravação de vídeos, eu gostei muito mais da gravação de vídeos dos vídeos do iPhone, tá? A qualidade realmente é brutal, você tem como mexer muito mais nas cores, você tem um arquivo de 10 bits que é muito mais rico do que o arquivo gerado pelo Note 20 Ultra, tá? Mas assim, isso pouca gente vai perceber, não é uma coisa que faz aquela diferença imensa, tá? Mas os dois aparelhos têm câmeras maravilhosas, excelentes, não dá para falar assim, puxa, um é muito melhor do que o outro. Eles são diferentes e cada um cobre uma parte do uso, tá? Isso é importante dizer, cada um cobre uma parte, na minha opinião, tá? Então, claro, não dá para todo mundo ter os dois, mas é uma dupla violentíssima. Eu tenho muita vontade, né, de ver essa vacina sair logo para a gente poder viajar de novo, para poder usar em viagem os dois. Assim, deve ser muito, muito legal poder trabalhar com os dois e tirar as fotos e curtir uma viagem com os dois aparelhos. Então, esse é outro ponto. Falando agora de Apple CarPlay e Android Auto. Android Auto estava travando de forma inexplicável e muitas vezes durante viagens, muitas vezes no início de um trajeto, eu acabava atrasando o meu trajeto porque ele estava travado e ele não conseguia voltar antes de eu reiniciar duas coisas, o celular e reiniciar o Media Center do carro. É uma loucura isso, eu perdi um monte de tempo e às vezes até já no meio da estrada ele resolvia que não ia mais funcionar. Apple CarPlay, super redondo, estou utilizando já há 2 dias, para 3 já estou entrando agora no 3º dia de uso, agora vou sair com o carro agora no final do dia e perfeito, perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção, no Apple CarPlay ele tem um modo de visualização que ele divide a tela em 3 partes. Depois eu vou gravar um vídeo e vou mostrar para vocês no detalhe, tá? Vou até comparar os dois aparelhos. Mas o que é interessante, você tem uma parte estreita, imagina que é o seguinte, tá? Vou tentar mostrar da melhor forma. Imagina que algo do tamanho do dobro disso aqui é o mapa, vendo até aqui, e aqui tem um outro quadrado que na parte de cima tem as orientações de forma bem grande, tá? Vira direita, vira esquerda em 500 metros, tal. E aqui tem a capa do disco e os controles da música que você está ouvindo no Spotify. Como é que funciona no Android Auto? No Android Auto você tem um mapa inteiro, tá, na tela e você tem uma faixinha pequenininha com somente os controles de mudança de faixa do Spotify. Então eu não consegui ter esse esquema de visualização no Android Auto e também os travamentos estão bem complicados e aquela história, é uma questão de segurança, né, gente? Você poder entrar no carro, colocar o endereço e partiu é outro esquema do que você ficar naquela, puxa, olha, deu pau, agora vou ter que reiniciar. Não dá, principalmente morando em São Paulo, para dar esse mole na rua, porque você não consegue sair de um lugar, de repente você foi num lugar longe que você não está acostumado, e aí você não pode dar esse mole reiniciando o celular, reiniciando o Media Center, porque o Android Auto deu pau, tá? Então esse é um outro ponto
que melhorou muito o uso. Questão de ligação que eu tinha comentado com vocês, né? As ligações, obviamente, sempre tem alguém comigo no carro e a minha esposa, geralmente, ou minha filha, vão fazer uma ligação usando o meu celular, usando o Media Center. O que acontece? Aqui, quando eu estava com a rede 5G ativada, ele perdia a ligação, mas assim, muitas vezes seguidas. E aqui não acontece isso, tá? Aqui não acontece isso. Agora, curiosamente, ele está dispensando a rede 5G, aonde ela não tem um sinal bom, tá? E aqui parece que qualquer sinalzinho de 5G ele já pula, já vai lá para o 5G, mesmo estando muitas vezes mais lento do que o 4G. Então, isso é um detalhe só, tá? Porque aqui, como que eu resolvi? Eu tinha colocado aqui no 4G e boa, espero o 5G melhorar um dia e paciência, tá? Então dá para resolver, não é uma coisa assim, meu Deus, né? Acabou minha vida. Dá para resolver. Então, eu acho que, no geral, a troca foi bem interessante, mas eu diria que os pontos principais são os pontos de utilização fora de casa. Então, como o aparelho que eu coloco o chip é o aparelho que eu uso na rua, então é interessante que não caia a ligação, é interessante que o Android Auto não caia, entendeu? Então, só por esses dois pontos já valeu muito essa troca, tá? Agora, de resto, gente, é o que eu sempre falo. Os jogos, obviamente, têm maior definição no iPhone, principalmente o grid, tem a fumacinha, tem todos aqueles detalhes maravilhosos que eu adoro, enquanto no Android eu não estou conseguindo ainda ter nada disso nesse aparelho. Mas assim, são detalhes, dá para viver com um ou com o outro. Você entrou numa rede social, é a mesma coisa. Você entrou no Spotify, é a mesma coisa. Então assim, quem fala, um é muito melhor do que o outro, desculpa, gente. Todo mundo passa a maior parte do tempo em redes sociais, ou vai tirar uma foto, ou vai jogar alguma coisa. Ninguém passa o tempo inteiro olhando para essa tela e falando, meu Deus, olha como eu posso customizar, que coisa mais linda. Você passa o tempo inteiro dentro de redes sociais e aplicativos. E depois que você entrou, meu amigo, é tudo igual. Então é até engraçado, eu dou muita risada quando eu vejo o pessoal fanboy de um lado ou de outro, falando que não tem inovação, isso, aquilo. Cara, você vai entrar no Instagram e é a mesma coisa de um lado do outro. A experiência é basicamente a mesma. Então, não dá para entender a superioridade de um ou de outro. Claro, existe uma diferença de preço. Sim, esse aparelho está na faixa dos 6 mil, por aí mais ou menos. Esse aqui não está na faixa de 14. Ele começa em 9.800, se eu não estou enganado, com pagamento à vista. Então, o pessoal gosta de falar que é 14 pau, mas não é. Tá? Então começa, é caro, claro que é caro, é muito caro, só que tem que colocar na conta o seguinte, 5 anos de atualizações e um suporte técnico que você levou lá na Apple, eles resolvem o problema. Você comprou fora do Brasil, trouxe aqui na Apple, eles resolvem o problema. Então, a garantia é mundial, a garantia resolve o seu problema. Estourou, a bateria está com problema, estufou, deu qualquer problema, você paga uma taxa, mesmo fora da garantia, que não costuma ser absurda, te dão um aparelho novo. Então, isso é um respeito ao consumidor absurdo e vale a pena sempre colocar na conta, porque são 5 anos com esse bom tratamento. Então, diluindo o preço, os 9 mil, 10 mil que seja, por 5 anos, quanto você paga por ano? Aqui você dilui os 6 mil em 3 anos, que você vai ter atualizações por 3 anos, mas não vai ter o mesmo suporte, tá? Não vai ter o mesmo suporte, então vale lembrar que realmente você vai ter diferença de tratamento nos dois. Então você tem que sempre colocar isso na lista antes de falar que um é ruim ou o outro é melhor ou pior, tá? O que eu acho dos dois aparelhos? São aparelhos fantásticos. Quem tiver a oportunidade de comprar qualquer um deles vai estar muito bem servido. Os pontos que me fizeram fazer essa troca são totalmente assim, são absolutamente pontuais, são detalhes para o meu perfil de uso e também a opção de compra também é por conta do meu perfil de uso. Cada um tem o seu, cada um gasta o dinheiro onde quer, cada um trabalha, sabe onde coloca sua grana, tá? Não tem certo, não tem errado, tem escolha, tem necessidade e quem faz dinheiro com o aparelho, então, como é o meu caso,
faça a sua escolha, escolha o que vai te trazer maior retorno financeiro e vai embora porque realmente vale a pena. Aqui você vai gravar vídeos sensacionais com uma qualidade de câmera mesmo e ainda vai ter o sensor LiDAR, que no meu caso é muito interessante porque eu estudo desenvolvimento de soluções e aplicativos, e estudar esse cara aqui para ver aonde dá para utilizar em novas soluções, em novos aplicativos, é um negócio que eu só vou ter neste aparelho, não tenho em outro, tá bom? Então acho que é isso. Bom, pessoal, então é isso. Veja que não tem um vencedor. A questão, ela, na verdade, ela é decidida nos detalhes. O que eu falei, como eu uso mais na rua, então eu preciso que essas duas coisas, o Android Auto e a ligação funcione. É importante para mim isso. E como não estava funcionando, eu fiz essa troca por conta disso. Claro, também existem outros bugzinhos que eu até comentei num vídeo anterior, que não acontece com todo mundo, mas acontece com uma galera. Se vocês pegarem os comentários, vão ver que tem muita gente reclamando dessa última versão de atualização desse celular depois de outubro, né? Então, realmente é um problema que acontece com muita gente. Felizes os que estão com o aparelho perfeito, sorte de vocês, olha, graças a Deus que permaneça assim. Agora, o que eu falei, são detalhes e esses detalhes estão me deixando um pouco mais tranquilo e mais seguro de sair na rua, sabendo que eu não vou ter que reiniciar para chegar em algum lugar ou no meio de uma viagem vou ter um problema com o GPS. Então, no geral, o motivo da troca é esse. Da mesma forma, quando corrigir, se eu quiser voltar para o outro lado, tranquilo, não penso em me desfazer do Note 20 Ultra. Então, é legal fazer essa mudança de um sistema para o outro para poder sempre ter acesso e experimentar o que cada um tem de melhor, tá? Os dois são muito bons e é muito bom poder experimentar a tecnologia e experimentar sistemas diferentes, tá bom? Então é isso, pessoal. Mantenham a mente aberta, experimentem sistemas diferentes e respeitem o amiguinho que gosta do sistema diferente do seu, tá bom? Então um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.